Aleluia. Glória a Deus. Mão cheia de óleo. Isso. Meu, é abriu. Ei, aí, glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém, igreja? Glória, Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Deus nos abençoe. Caiu o papel do evangelismo, vai isso mesmo. E a igreja também. Vocês estão bem com Jesus? Amém. Que bom. Louvado seja Deus. É mais uma alegria estar aqui com os irmãos falando da palavra do Senhor. Já demos glória, já demos aleluia. Vamos agora meditar um pouco na palavra do Senhor. E o texto que o Senhor me deu está lá em Marcos capítulo 5, versículo 1. Texto muito conhecido. Evangelho de Marcos capítulo 5, versículo 1. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Aos visitantes, aos pastores, aos membros. Com fé em Deus, Ele vai falar conosco nessa noite, amém? Eu creio. Quem crê que Jesus libertou você? Amém? Diz assim a palavra do Senhor, Evangelho de Marcos, no seu capítulo 5, versículo 1 a seguir. Vamos fazer leitura até o 9. Diz assim a palavra de Deus: E chegaram a outra margem do mar, a províncias dos Gadarenos, e, saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias alguém o podia prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram feitas por eles em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amassar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Amém? Um texto muito conhecido da igreja, ao qual vai tratar de um homem, segundo o Evangelho de Marcos, mas segundo o Evangelho de Mateus não era só um homem, eram dois. Só que a gente precisa fixar de que Marcos e Lucas resolvem focar somente em um homem, ao qual Jesus operou um grande milagre na vida dele. Um homem que morava na província de Gadara, ou de Genezaré, ou Gesara. Tem várias traduções para o nome da cidade onde esse rapaz morava. Como a gente bem sabe, existia um homem que era atormentado, e a Bíblia vai nos dizer que aqui não era um problema psicológico. Aqui era um problema espiritual, que hoje em dia a gente não sabe diferenciar o que é espiritual e o que é psicológico, ou às vezes tem a mesma ligação. Quando nós chegamos em Marcos capítulo 5, a gente precisa entender que no capítulo 4, a partir do versículo 35, Jesus apazigua a tempestade. No capítulo 5, versículo 1, Jesus cura, expulsa, liberta o gadareno. E no mesmo capítulo 5, do seu versículo 21, Jesus começa a ressuscitar a filha de Jairo. Essas três passagens é conhecida como a revelação do poder de Jesus Cristo no livro de Marcos. Porque quando Jesus acalma a tempestade, ele está no barco, ele se levanta e diz: vento, se acalma, se acala-te, cala a boca, mar, se aquieta. Jesus está mostrando que ele tem poder sobre a natureza. Quando chegamos em Marcos capítulo 5, a partir do versículo 1, a Bíblia vai nos mostrar que Jesus tem o poder sobre os espíritos. E quando nós chegamos em Marcos capítulo 5, do 21, que vai tratar da filha de Jairo que estava morta, vai nos dizer que Jesus ele tem poder sobre a morte. O Evangelho de Marcos, nessas três passagens,
vai mostrar que Deus ainda está no controle. Que Deus tem o controle da natureza, Deus tem o controle dos espíritos e Deus também tem o controle da morte. Quem estava aqui hoje pela manhã pode aprender um pouquinho no livro de Daniel, de que maneira nenhuma Deus perde o controle de nada. Se levantam reis, reis são abatidos, mas o trono de Deus permanece eterno. É como está em Isaías capítulo 6. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isaías tinha até uma certa relação com o rei Uzias. Isaías se entristeceu com a morte do rei Uzias. Mas quando Isaías declara que no ano que morreu Uzias, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, Isaías estava declarando que não importa o que acontece nesta terra, Deus ainda está sentado no seu trono e Deus ainda governa o universo, porque Ele ainda é Senhor e Ele sempre será o soberano. Quando nós chegamos em Marcos capítulo 5, o texto já começa dizendo que quando eles chegaram do outro lado da margem, a gente sabe que aquela tempestade que se levantou, a qual Jesus acalmou, era para preparar os discípulos para o que viria lá na frente. Jesus mostrou o seu poder sobre a natureza, mas Jesus também estava preparando os seus discípulos para o seu ministério. Aqui iniciou a caminhada, vamos dizer assim, mais famosa de Jesus. Aqui Jesus começa a revelar o seu poder, a sua glória, a sua graça para o povo de Israel e também para os gentios. Quando eles chegam em Gadara, Gadara não é território de Israel. Gadara é uma cidade gentia, é uma cidade que se desviou dos caminhos do Senhor. Também ali poderiam haver judeus que se desviaram do judaísmo e estavam residindo naquela cidade. O texto diz que quando Jesus entra no barco e ele chega em Gadara, logo um homem de longe ele avista Jesus. E o texto diz que esse homem saiu do sepulcro e foi até o encontro de Jesus. Quando eu lembro desse versículo, eu me lembro de Lázaro, porque Jesus foi até onde Lázaro estava enterrado, chamou com grande voz e disse: Lázaro, vem para fora. Mas Lázaro estava morto. Só que quando a gente chega em Marcos capítulo 5, versículo 2, a morte desse homem não era uma morte física. A morte desse homem era uma morte espiritual. Por quê? Porque esse homem ele já não tinha mais controle sobre si. Ele não tinha controle sobre a sua mente. Ele não estava com a sua consciência perfeita. A gente sabe que naquele tempo, não só em Israel, mas em toda a cultura da sociedade do Oriente Médio, quem era enfermo, quem tinha enfermidade ou quem tinha qualquer problema psicológico, eles não andavam de forma comum como as outras pessoas. É válido lembrar da mulher do fluxo de sangue, é válido lembrar dos leprosos, e é válido lembrar de todos os outros que a gente conhece, exemplos bíblicos, de pessoas que, tendo algum tipo de enfermidade, eram afastadas do seu convívio. Só que pessoas leprosas e pessoas com problemas psicológicos, elas eram colocadas junto aos sepulcros. É correto afirmar que na cultura judaica, qualquer um que tivesse contato com o morto seria considerado impuro. Só que assim como aquela mulher do fluxo de sangue, ela veio por trás e tocou na orla das vestes de Jesus por dois motivos. Primeiro, ela não queria ser vista. Segundo, ela tinha medo que ao se considerar impura, quando ela tocasse em Jesus, a sociedade poderia dizer que Jesus também estava impuro. Mas eu venho nessa noite te dizer que não importa o pecado que nós temos, não importa a situação que a gente se encontra, quando nós tocamos em Jesus, não é Jesus que absorve o nosso pecado, somos nós que somos alcançados pela graça e pela presença que há em Cristo Jesus. Se o homem não estava em sua consciência, quem foi que gritou Jesus de longe? O texto diz que ele ficava preso. Cadeias, nem grilhões poderiam prender. E a sua morada era nos sepulcros. No versículo 5, a Bíblia vai dizer que, além de andar nos sepulcros, ele andava pelo monte e ele andava se ferindo
com pedras. Esse homem não estava em sã consciência. Esse homem estava endemoniado. Esse homem precisava ser liberto. Mas o texto diz, no versículo 6, que quando eles veem a Jesus, eles correm e adoram. Irmão, demônio adora Jesus? Sim ou não? Mateus capítulo 8, versículo 29, pastor, por favor. Presta atenção. Ele está endemoniado. Ele não está em sã consciência. Só que quando eles veem Jesus de longe, eles adoram a Jesus. Mas qual forma de adoração? Existem pessoas, eu já falei isso aqui, que dizem que adoram a Jesus do jeito delas. Eu adoro a Jesus do meu jeito. Eu adoro a Jesus dentro da minha casa. Eu adoro a Jesus vindo no príncipe Bruno Leonardo, o pastor fulano de tal. Não, irmão. O padrão bíblico da adoração se encaixa na vontade perfeita e soberana de Deus. Aleluia! Olha o que diz o texto. Mateus 8, 29. Olha o que diz o texto, presta atenção. Os demônios vêm a Jesus e eles clamam dizendo: olha, que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus, vieste aqui atormentar antes do tempo. Sabe qual é o problema? Que tem demônio que reconhece que Jesus é Senhor, mas tem ser humano que não reconhece que Jesus é Senhor. E aqui tem outro ponto interessante, olha, vieste nos atormentar antes do tempo. Os demônios sabem que não tem mais esperança para ele. Mas ainda assim, do jeito deles, da forma errada, adoram a Jesus. Mas nós que somos seres humanos, estamos aqui nesta igreja, nesta noite, ouvindo a palavra de Deus, ao qual a Bíblia nos diz que se a gente se arrepender, nós vamos para a morada eterna. Tem gente que ainda não reconhece que Jesus é Senhor. Os demônios, voltando para Marcos, clamam e dizem: o que tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Eles reconhecem a autoridade que Jesus tem sobre eles. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. A gente precisa parar de criar uma guerra entre Deus e o diabo. A gente precisa parar de criar uma guerra entre Deus e os demônios. Os demônios existem? Sim. Eles atormentam pessoas? Sim. Mas eles não têm poder nenhum se Jesus não permitir que ele toque na nossa vida. Tem pessoas que ficam criando coisas, demônio, guerra onde não tem. Se Deus usasse o poder de Deus para vencer Satanás, não tinha guerra, tinha massacre. Mas você sabe qual é a ferramenta que Deus usa para vencer Satanás? É o caráter. É por isso que Deus levantou Jó e disse: homem reto, íntegro e que se desviava do mal. Com forças humanas a gente não pode vencer Satanás, porque o texto diz que tentaram prender a esse homem, mas as cadeias e os grilhões não poderiam prender. Da mesma forma que tem coisa que a gente espiritualiza, tem coisa que é espiritual que a gente também carnaliza. Existem pessoas que precisam de um tratamento médico, mas existem pessoas que precisam ter um encontro com Jesus. E era o caso desse homem. O texto diz que quando os demônios perguntam a Jesus se eles vieram atormentar antes do tempo, Jesus não quis papo com o demônio, irmão. Muitos de nós aqui ligam a TV, assiste programa evangélico, aí o cara está aqui e diz que a pessoa está endemoniada e fala: quem fez para tu? O irmão dela. E foi que dia? Semana passada. Tu fez com o quê? Com galinha, davigro, arroz do lar e feijão carioca. Não se conversa com o demônio se expulsa. Aí o texto diz que Jesus disse: ei, sai deles. Só que quando Jesus disse sai deles, os demônios queriam o quê? Argumentar com Jesus. Demônio conversa com Jesus? Conversa. Lembra do diabo? Mateus capítulo 4. Eles tiveram um diálogo. Se tu és o Filho de Deus, torna essa pedra pão. Ele queria argumentar algo com Jesus.
Só que ao mesmo tempo, irmão, Jesus chega para ele, pergunta para eles e pergunta: qual é o teu nome? A resposta deles é Legião. Legião era um grupamento de soldados romanos de 4 a 6 mil soldados. Significa que na vida daquele homem tinha entre 4 e 6 mil demônios atuando na vida dele. Pouca coisa. Qual é o reflexo de uma opressão demoníaca? Primeiro, a pessoa se afasta de todo mundo. Perceba que o primeiro ponto para uma opressão demoníaca a gente constatar é que a pessoa se afasta. Qual é o segundo ponto? É uma força sobrenatural. Quem aqui já viu ou já foi usado por Deus para expulsar demônio? Tem mulher que 5 homens não conseguem segurar. Tem gente que se manifesta dentro da igreja que sai arrastando que nem cobra aqui por dentro. E isso é opressão demoníaca. Só que as pessoas hoje em dia pegam a virose, foi para a praia, passou o carnaval, 1 milhão de pessoas, aí pega a virose e diz que é seta do diabo. O texto diz que quando eles dizem que são legião, logo em seguida, eles pedem, presta atenção nisso aqui, no versículo 10. E eles pediam a Jesus que não os enviasse para fora daquela província. Tu já percebeu que tem arraial, que tem família, que o pecado vai passando de geração a geração? Queima essa miséria, Jesus. Tem família que todo mundo é alcoólatra. Tem família que todos são drogados. Tem família que todos têm o mesmo costume. Por quê? Porque existe uma casta específica de demônio atuando naquele lugar. Irmão, isso aqui não é teoria da conspiração, não. Cada rua, cada bairro, cada cidade, cada estado, cada país tem um demônio regendo. Mas você sabe qual é o problema? É que a gente está preocupado demais com as coisas dessa terra e não está com os olhos abertos para entender o que é que está acontecendo na nossa vida. Do mesmo jeito que tem pessoas que dizem que tudo é demônio, tem outro que diz que nada é demônio. Perdão, viu, irmão? Tu está falando mais de demônio do que de Jesus. Mas do mesmo jeito que a minha visão foi aberta com esse texto, eu quero compartilhar com você que para se a vontade de Deus for essa, o seu olho também seja aberto. Em nome de Jesus. Foi dito aqui hoje, foi pregado, que nós estamos numa constante batalha. Mas nós estamos dormindo. Aí o texto diz, olha, não, Jesus, não tira a gente daqui não. Aquele lugar já era dominado. Aqueles demônios já estavam ali acostumados. Já era o demônio de estimação. Aí o texto diz que os demônios olham, aquela legião olha, vê uma manada de porcos e chega para Jesus e diz assim, Senhor, deixa a gente entrar neles. Porco não era visto com bons olhos em Israel. Mas naquele tempo, naquela região, na região de Gadara, era o que mais dava dinheiro. Então, o que é que acontece? A idolatria imperando naquele lugar significava que o comércio ia crescer mais rápido. Que as pessoas iam ter retorno financeiro mais rápido. Tem igreja por aí que dia de sexta-feira não é mais libertação da alma, não. É libertação da vida financeira. Ei, tu lembra de Satanás falando com Jesus? Tudo te darei se prostrado. E tem gente que está dentro da igreja, mas está vendendo a alma ao diabo. É. Sabe como é que ele vende a alma ao diabo? Compra e não paga. Pega emprestado, não paga. Sonega imposto de renda. Está vendendo a alma para quem? É igual a Ananias e Safira. Vendeu por 10 mil, aí chegou lá para o irmão Pedrinho e disse assim, eu vendi por 5 e botou 5 no bolso. Se vende. A preocupação é vender, é ganhar. Vem a mim, vem a mim, vem a mim. E naquele lugar, os demônios estavam agindo nessa área. Aí o texto diz que quando a legião entra nos porcos,
no mesmo instante ela se atira no mar. Ei, irmão, sabe o que os demônios queriam fazer com o homem? A mesma coisa que fez com os porcos. O que o diabo queria, Valdir, era matar aquele homem. Mas você sabe por que aquele homem não morreu? Porque Deus já tinha escrito que ia chegar o dia que ele ia ter um encontro com Jesus, e aquela vida ia ser restaurada e o nome do Senhor ia ser glorificado. Ei, sabe por que tu não morreu? Porque Jesus sabia que ia chegar o dia que tu ia ter um encontro com ele e a sua vida ia ser transformada. É por isso que a gente não morreu. Deixa eu falar uma coisa. Quando a gente fala o endemoniado gadareno, tem gente que fala misericórdia. Irmão, você acha que quando a gente estava no mundo nós éramos como? Pode até não ter 6.000, mas uns 4, 5 devia ter. É verdade. Ou se serve a Deus, ou serve ao diabo. Não tem purgatório com Jesus, irmão. Devia ter uns 20 mil. 20 mil? Por aí. Não, que o senhor não era doido? Esse aqui era doido. Tu não, tu rasgava dinheiro? Se não rasgou dinheiro, não é doido. Então, bebia perfume? Então uns 14 mil tinha. Então, irmãos, o que é que acontece? A intenção do inimigo naquela área era destruir aquela cidade, afastar aquela cidade do plano de Deus, e especificamente para esse homem era destruir. O texto diz que Jesus permite. O povo vai lá na cidade correndo. Chega lá na cidade, ei, corre que tem um homem que está lá. Ele expulsou o demônio da vida do cabra, jogou no povo dos porcos e está todo mundo perdendo dinheiro. Irmão, o povo não foi lá para ver o irmão curado, não. O povo foi lá para contar o prejuízo do dinheiro que tinha perdido os porcos. Ei, tem gente que não vai na sua casa, que vai na sua casa, não é preocupado com você. É para saber o que está acontecendo. Deixa diz que a multidão foi. A Bíblia que está dizendo, irmão. E quando eles chegam lá, eles se assustam. O prejuízo foi muito grande. Aí o texto diz, eu peço que você leia comigo o versículo 15, você que está com a Bíblia aberta. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado que tivera legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. O propósito do diabo é colocar loucura na nossa cabeça. Mas sabe qual é a evidência de um crente que nasceu de novo? É que antes dele se levantar para pregar, ele se assenta para ouvir Jesus falar. João capítulo 8, versículo de número 36, a Bíblia vai dizer: pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente seis livres. A Bíblia diz, João 8,32, que todo mundo conhece: conhecereis a verdade vos libertará. Porém, o mais interessante é o 31, é que se permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. A primeira atitude de uma pessoa liberta é ter interesse pela palavra. O homem foi liberto e já sentou para ouvir. Mas tem gente que tem 15 dias na igreja e ele não quer mais sentar para ouvir. Ele não tem mais a humildade. Ele não tem interesse pelas coisas de Deus. As coisas de Deus para ele é um fardo. Quem não conhece assim? Tem crente que se você chamar para fazer alguma coisa, você tem que mandar um ofício junto com o oficial de justiça na casa dele para poder marcar. Senão ele não vai. Tudo é uma luta. O texto diz que assentado, vestido. Que vestes são essas? Quem lembra de Apocalipse capítulo 3? Aconselho-te que compre colírio para os olhos e vestes brancas. Sabe o que é isso? É a lavagem e a transformação do Espírito Santo agindo na vida do crente.
Primeiro ponto, você está para ouvir. Segundo ponto, ser purificado. Como é que nós somos purificados? Através da palavra de Deus. Terceiro ponto, em perfeito juízo. Irmão, quem nunca ouviu? Rapaz, eu estava tão cheio de Deus que eu caí lá na igreja, caí no mistério. Eu não sei nem o que foi que aconteceu. Eu sei, foi tudo menos o Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus se agrada dos nossos corpos como sacrifício vivo e que o nosso culto precisa ser racional. Aleluia. A gente está aqui, precisa saber o que nós estamos fazendo. O crente precisa sair de casa com o propósito de adorar e sacrificar ao Senhor. Aleluia. Perfeito juízo, irmão. Deus não gosta de muita bagunça, não. Deus não gosta de muita confusão, não, de muito barulho, não. O que adianta ter barulho se não tiver a palavra? Pregação que mexe com a emoção, mas que não faz você pensar. Pregação que não muda a sua vida. Pregação que você sai daqui e permanece do mesmo jeito. Sabe por que muitos estão atrás de revelação? Porque a revelação vai ser a única forma dele achar que Deus está concordando com aquilo que ele está fazendo. O padrão de vida do crente é a palavra. Aleluia. Quando eles chegam, ver o homem curado, o texto diz que eles temeram. Qualquer um pode temer a Deus, irmão. Temer a Deus, a gente viu aqui que até os demônios temem. Mas reconhecer que Ele é Senhor, e reconhecer e ter obediência, é que é o problema. Temer, todo mundo teme. O problema é obedecer. Quando Deus diz sim, é uma maravilha. Mas quando Deus diz não e fecha a porta, eu quero ver. E aí às vezes a gente acha que Deus diz não porque a gente não tem intimidade. O homem de maior intimidade do Antigo Testamento, por nome Moisés, não entrarás na terra prometida. Adão, primeiro homem, não comerás do fruto. Jesus está lá. Deus meu, por que me abandonaste? Deus foi lá, socorreu Jesus? Eles temeram. Só que aí no versículo, coloca, pastor, de número 16, olha o que diz. O 17. Perdão. Presta atenção. Eles veem o homem curado. Não dão glória a Deus. Não louvam a Deus por aquele homem ter sido curado. Mas olha o que eles falam para Jesus. E começaram a rogar-lhe que saísse da sua terra. Você está achando que quando Deus começar a te levantar com autoridade no meio da tua família, no meio da tua casa, na tua rua, na tua parentela, que vai todo mundo te abraçar? Você está achando que quando Deus começar a te levantar com autoridade, para poder expulsar demônio, para poder acabar com a parafernália que está no meio da tua família, você acha que as coisas vão ficar de boa para você? Você vai começar a ser rejeitado. E você sabe qual é o problema? Eles estavam o tempo todo com o diabo, mas quiseram permanecer com o diabo. Mas Jesus entrou lá e eles não quiseram Jesus. Tem gente que anda com o diabo o tempo todo e não quer andar com Jesus. Sabe por quê? Andar com o diabo é cômodo para eles. Está tendo dinheiro, não está faltando nada. Está tendo dinheiro para tomar cerveja, está tendo dinheiro para usar droga, está tendo dinheiro. Não, tá bom, deixa o jeito que está. Aí Deus pega, levanta Jesus. Jesus vai lá e eles expulsam Jesus daquela terra. Tu entendeu agora? Porque eles não me convidam? Tu entendeu agora, Val, porque essa perseguição toda? Tu entendeu agora porque às vezes as portas se fecham? É porque a ferramenta que Deus quer usar para acabar com essa bagunça do inimigo na terra é você. O homem não era endemoniado? Jesus libertou, sim ou não? Sim. Ele se tornou um discípulo? Ele faz um pedido a Jesus, versículo 18. O homem está curado.
ouviu a palavra, tem o desejo de fazer a obra. Mas olha a resposta de Jesus para ele. Entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que deixasse ir com ele. Olha o 19, a resposta de Jesus. Jesus, porém, não lhe permitiu e disse: vai para a tua casa, para os seus, e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Sabe o que Deus está dizendo nessa noite? Talvez muitos de vocês aqui nunca vão subir nesse púlpito para pregar o Evangelho. Talvez muitos de vocês que estão aqui nessa noite nunca vão pregar em outra igreja. Talvez qualquer um de nós que estamos aqui nunca vai ter seu nome num cartaz conhecido. Talvez muitos de nós aqui nunca vai para os Gideões, nunca vai ser famoso. E glória a Deus por isso. Porque tem pessoas que Deus não vai permitir voar para poder ser o canal de bênção para cuidar da sua casa e da sua família. Sabe por quê? Enquanto aquele homem estava lá opresso, ele tinha família. E tinha alguém na casa dele que estava esperando ele voltar. Quem lembra do filho pródigo? Vai lá e pega a roupa melhor. Quando Jesus encontra com ele, Jesus manda ele assentar, vai tomar banho. Coloca uma veste nova, coloca. Perfeito juízo, perfeito juízo. Sabe por quê? Porque onde alguém veio endemoniado, Jesus veio filho. Onde o mundo disse que não tem mais esperança, Jesus é um filho que está voltando para casa. Ele tinha todas as credenciais para se tornar um discípulo de Jesus. Mas o que Jesus disse para ele foi: volta para a tua casa e prega lá dentro. Quem sabe você disse que não tem oportunidade de pregar o Evangelho, mas onde você mora tem muitas pessoas esperando você abrir a boca e começar a contar o que Deus fez na tua vida. Volta para a tua casa, prega para os teus hoje. Quem sabe Deus fechou a porta da agenda para quem prega, para você começar a pregar dentro da sua casa. Para você começar a pregar dentro da sua família. Aí o texto diz, para encerrar, quando ele prega, a família dele provavelmente se converteu. Aí o texto diz, ó, e ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizeram. Não tem como você pregar fora se você não prega para quem está dentro da sua casa. Se você não prega a verdade para aqueles que estão na sua casa, você não pode pregar a verdade para quem está fora. O primeiro lugar que Deus quer transformar e que Deus quer honrar é dentro de casa. Lembra de Davi? Vai lá e chama. Samuel poderia ter ido lá e ungir Davi no pasto. Mas o que foi que Samuel falou? Só vai sentar na mesa quando Davi chegar. E o óleo desceu dentro da casa. É o primeiro lugar que Deus quer derramar a unção dele, é dentro da nossa casa. O primeiro lugar que Ele quer manifestar o poder é dentro da nossa casa. E o texto diz que depois Ele começou a pregar em outras cidades. O que a gente precisa entender é que a gente não era diferente desse endemoniado, não. O que a gente precisa entender é que às vezes a gente está no Evangelho e a gente gosta de julgar. Ah, eu não fazia isso. Ah, eu não fazia aquilo. Só que o que Jesus disse para aquele homem serve para nós essa noite. Vai para a tua casa e prega para os teus. E como é difícil pregar dentro da nossa casa, hein? Como é difícil pregar onde nós somos conhecidos. Eu costumo dizer, é 10 vezes mais fácil pregar em outra igreja do que pregar onde você congrega. Você sabe por que é mais fácil pregar lá fora? Porque lá fora ninguém te conhece. Aqui dentro todo mundo conhece os seus defeitos e as suas virtudes. Dentro de casa é da mesma maneira.
A sua esposa sabe o seu erro. Teu esposo sabe onde você erra. A tua esposa vê a tua fragilidade. O teu esposo vê a sua fragilidade. Lembra de Elias? Repara o altar que está quebrado. O que é que a gente precisa fazer para que a gente venha ter um encontro verdadeiro com Jesus e verdadeiramente sejamos libertos? O que é que está em falta, como foi dito hoje de manhã aqui na escola bíblica? O que é que está faltando? É ter um encontro com Ele? É reconhecer que Ele é Senhor? Irmão, adorar até demônio adora, você viu aqui nessa noite. Mas servir em espírito e verdade não é para todo mundo, não. Servir em espírito e verdade é quem abre mão da sua vida. Jesus diz em Marcos capítulo 6, se eu não me engano: aquele que abre a mão da sua vida por mim, perdê-la-á. Mas aquele que entrega a sua vida por amor de mim, ele vai ganhar essa vida. Salmos capítulo 1 diz: bem-aventurado cujo homem não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta onde? Na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e medita nela de dia. Glória a Deus. Daniel foi tomar conselho com Azarias, com Misael e Ananias. E nesses dias a gente tem perdido a fé, porque a gente tem buscado conselho onde não é para buscar. Pedindo conselho para ímpio, pedindo conselho para escarnecedor. E é por isso que a nossa vida às vezes não avança. Aquele homem estava preso, cadeia nenhuma poderia prender. Mas assim como Jesus acalmou a tempestade e mostrou que era o Senhor da natureza, assim como o Senhor ressuscitou a filha de Jairo e mostrou que ele é Senhor sobre a morte, ele libertou aquele rapaz. E aquele rapaz foi um grande canal de bênção de Deus naquele lugar. Da mesma forma Deus fez com você. E se não fez ainda, Ele vai fazer. Eu creio, Jesus. Mas para isso a gente precisa se colocar na disposição de Deus. Se coloca de pé em nome de Jesus, vamos orar. Quinta-feira foi dito aqui sobre cura. E cura e libertação, irmão, é tudo que esse mundo precisa. E cura e libertação só encontra em Jesus. Muitas vezes, irmão, nosso orgulho não deixa reconhecer que a gente precisa ser liberto. Tem muita gente que diz que está caminhando com Jesus e precisa ser liberto. Lucas 22, 31, Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, Satanás quer vos peneirar como trigo. Eu roguei por ti para que a tua fé não se desfaleça. Quando você se converter, É assim mesmo, Jesus. oriente os teus irmãos. Pedro viu um milagre? Pedro andava com Jesus? Sim. Pedro conhecia a palavra? Demais. Mas tinha que se converter. É assim mesmo. E você precisa fazer uma análise de você mesmo nessa noite. Não é pastor, não é pregador, é você. A Bíblia diz: olha, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. 1 Coríntios capítulo 11. Examine-se o homem Assim mesmo. a si mesmo. Onde eu preciso melhorar? É nas palavras que saem da minha boca? Xingamento para todo lado? É confusão? Gritaria? É enrolando os outros? É a mentira? É a cobiça? É a fofoca? É muito fácil falar do endemoniado. Mas muitas vezes alguém do nosso lado ou nós mesmos estamos na mesma situação. Mas a boa notícia, irmão, é que se eu correr para os pés dele hoje, ele vai me curar e vai me libertar. E se você também, se você julgou no seu coração que você precisa melhorar, a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança do Senhor a misericórdia. Aleluia.
Mas aquele que não confessa não prospera. É verdade. E a gente confunde muito o que é prosperar. É oração. Prosperar não é só ganhar dinheiro, não, irmão. Prosperar é ter saúde. Prosperar é ter paz. Prosperar é onde você colocar, as coisas crescem. Vamos orar em nome de Jesus. Bote a mão no teu coração. Não precisa nem você falar com a boca se você tiver vergonha. Mas diga para ele onde é que você precisa ser liberto. Diga para ele onde é a sua dor. Diga para ele onde você precisa ter um encontro verdadeiro com ele. A mulher do fluxo de sangue foi lá, tocou nele, achou que ia pegar a bênção e ir embora. O texto diz, e ela sentiu, depois de tocar em Jesus, ela sentiu no coração que estava curada. Só que quando Jesus pergunta quem me tocou, Pedro diz, mestre, a multidão te aperta. A mulher, ela vai, ela revela, ela começa a contar tudo o que tinha acontecido. E quando ela termina de contar, Jesus vira para ela e diz, filha, a tua vai em paz, a tua fé te salvou. Seja curada deste mal. Mas como Elias, que Jesus ia curar ela, sendo que ela foi curada quando tocou nas obras de Jesus. Ela não foi curada quando tocou nas obras de Jesus. Aquela mulher foi curada quando confessou o seu pecado e Jesus lançou a palavra sobre ela. Quando ela tocou na orla de Jesus, ela sentiu uma melhora. E uma coisa, Val, é melhorar. E outra coisa é ser curado. Outra coisa é ser liberto. E só é liberto, irmão, quem recebe a palavra que vem de Deus. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, Pai, estamos aqui reunidos, ó Pai, diante dessa palavra, Pai. Meu Deus, aquele homem, Pai, estava acorrentado. Aquele homem se feria. Aquele homem, Pai, talvez se automutilava, Pai. Não tinha cadeia, não tinha corrente, não tinha nada que prendesse aquele homem, Pai. Mas a tua palavra diz que bastou uma palavra tua, Pai. E aquele homem foi colocado liberto, Pai. Aquele homem foi colocado assentado, vestido e no seu perfeito juízo, Pai. Deus, no nome de Jesus, lança a tua palavra sobre nós nessa noite, Pai. Deus, lança a tua palavra de libertação nessa noite. Pai, lança a tua palavra de transformação, Pai. Deus, a tua libertação não é só para quem está lá fora, Pai. A libertação também é para quem está aqui dentro, Pai. Muitas vezes, Pai, nós estamos aqui escondidos diante de uma capa, escondidos debaixo de um sorriso. Mas tem algo dentro de nós que precisa ser libertado, Pai. Que nessa noite, Pai, o Senhor visite o profundo do coração, meu Senhor. Que o Senhor visite agora o íntimo da alma, meu Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor visite, Pai, nesta hora, no nome de Jesus, ó Pai. Aquela área, Senhor, meu Pai, que as raposinhas têm tomado de conta, meu Deus. Mas não há demônio que fique de pé diante de Ti, Senhor. Tu és o Senhor da natureza. Tu és o Senhor dos espíritos. E Tu és Senhor sobre a morte, Pai. E não há grilhão, não há corrente, e não há demônio que vai ficar de pé na vida do Teu povo, Pai. Aqueles demônios não queriam sair daquele lugar. Mas no nome de Jesus, aqueles demônios vão sair da família, da porventura, se eu ver na casa de alguém aqui, Senhor. Eles vão sair daquela casa. Eles vão sair daquele terreno. Eles vão sair daquele bairro, daquele boteco. Jesus vai transformar aquela vida. Jesus vai transformar a nossa família assim como Ele fez conosco. Nós vamos ser canal de bênção para libertar aquele povo. Não vai ser por profeta de fora, não. Vai ser pelos profetas da casa. Vamos ser eu e você que Deus vai usar como instrumento de transformação. Vamos ser eu e você que está aqui nessa noite que Deus vai usar como instrumento de libertação. Mas para isso nós temos que nos assentar ao pé dele. Ser lavados. Ser transformados. Pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Amém? Irmãos, tem alguém no nosso meio aqui nessa noite que ainda não fez uma aliança com esse Jesus que transformou a vida do gadareno?
quer fazer uma aliança com Cristo? Tem alguém nessa noite? Não? Amém. Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Leve essa palavra para o coração. O que mais me chamou a atenção aqui foi: eles estavam há tanto tempo com o diabo cirandando naquele lugar, mas quando Jesus chegou, eles expulsaram Jesus. A gente precisa abrir os nossos olhos. Porque muitas vezes a gente diz que é Deus, mas é o diabo. E quando é Jesus, a gente diz que é o diabo. A gente precisa pedir uma coisa a Deus que se chama discernimento de espírito. Saber o que vem e o que não vem de Deus. Aí sim, nós vamos ter uma vida próspera em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade.